Olá pessoal, nós vamos iniciar agora a análise do livro A Fábrica da Educação, da especialização taylorista à flexibilização toyotista. Livro este que foi escrito por Ricardo Antunes e Geraldo Augusto Pinto. O livro está dividido em 8 capítulos. É interessante que a gente pode dividir também em duas partes, né? Esses 8 capítulos. A primeira parte nós temos uma abordagem das características do sistema taylorista, do fordismo, da acumulação flexível com o toyotismo, né? Posteriormente, na segunda parte da obra, já a partir do capítulo 6, a gente já tem aqui uma abordagem das influências desses modos de produção, né, na educação. Então, a primeira parte, nós temos a abordagem do taylorismo, do fordismo, do toyotismo, as suas características, né? E na segunda parte, nós vamos encontrar os reflexos desses modos de produção no mundo educacional, né? É uma obra bastante interessante, não é uma obra muito extensa, nós temos aqui um total pouco mais de 110 páginas, mas e de uma forma bastante didática, né? Os autores eles explicam muito bem as características desses modos de produção, e é interessante para nós, principalmente para quem estuda a educação profissional, né, que reflete diretamente os impactos, né, dos modos de produção que predominaram em cada época. Então a gente não pode negar que de fato a educação ela acaba também refletindo, né, o modo de produção de sua época. E para a gente entender hoje, né, a educação profissional, né, todo esse percurso histórico pelo qual a educação profissional passou, é importante a gente estudar, né, esses modos de produção, ok? Compreender as suas características e como essas características se fazem presentes no universo educacional, ok? Então nós temos aqui 8 capítulos, vamos analisar cada capítulo em específico. Antes de iniciar o primeiro capítulo, ainda na introdução, né, nós temos aqui alguns questionamentos que poderão ser respondidos, né, no decorrer dos capítulos, né? Então nós temos aqui uma leve problematização do que vai ser discutido, né? Algumas questões que são levantadas para justamente chamar a atenção do leitor, né? Para ele identificar as possíveis respostas presentes nos capítulos que virão, né? Então é interessante quando logo no início a gente se depara com essas perguntas, porque a nossa leitura acaba se norteando, né, por meio dessas perguntas. É como se a gente fosse em busca das respostas a essas perguntas que foram feitas logo na introdução da obra, né? Então a gente tem aqui alguns questionamentos, né? Que escola vigorou no século XX, né? Então a gente tem aqui um período delimitado, né, de análise, que é justamente o século XX. Vamos iniciar por volta de 1910, 1915, a gente vai ter a passagem do Fordismo para o Toyotismo e como isso se reflete no universo educacional, né? Mas tomando por base todo o século XX, né? Que característica predominou, né? Que escola vigorou no século XX e por que essa escola está se transformando nas últimas décadas, né? Então, comparando aqui o início do século XX com as últimas décadas, e por últimas décadas a gente entende as décadas de 80 e 90 principalmente, né? Então, por que a escola sofreu mudanças importantes nas últimas décadas, né? E a escola ela teria o poder de emancipar a sociedade? Então vejam, quando é feito esse questionamento, né, a escola tem o poder de emancipar a sociedade. Há aqui, né, o pressuposto, né, se a gente tem essa pergunta, há o pressuposto de que a sociedade ela não está emancipada, né? Ela está presa a algo. E nesse caso específico, né, a gente vai ter aqui a referência à educação, à sociedade como estando presa, né, a esse modo de produção capitalista, né, que aliena, que faz com que os trabalhadores se sintam estranhos ao próprio produto do seu trabalho. A gente vai ver isso nessa obra, né? Então a gente acaba tendo aqui uma sociedade presa, né, uma sociedade que não é livre, e a educação ela teria o poder de emancipar a sociedade?
Se a educação está inserida na sociedade, né, a educação também não estaria limitada, também não estaria presa, né? Então, como que algo que está preso vai servir para emancipar, né, algo muito mais amplo, né? Enfim, então a gente tem aqui esses questionamentos que são lançados, né? E não há como negar, são questionamentos bastante complexos. E apesar de nós termos aqui no próprio título do livro, né, a fábrica da educação, os autores já deixam bem claro, né, que o livro foi escrito por dois sociólogos, né, então tanto Ricardo Antunes como Geraldo Augusto Pinto, né, são dois sociólogos professores, não são estudiosos da pedagogia, né, não são estudiosos da pedagogia, mas né, diante do que está sendo visto, né, eles, enquanto pesquisadores engajados, e fazem questão de dizer isso, né, são engajados politicamente, né, é como se eles se sentissem obrigados a não silenciarem diante do que está acontecendo, né, proporcionando, como eles muito bem dizem, né, a reflexão crítica e a denúncia. Então, nós temos um texto, né, que, obviamente, não trabalha o âmbito da pedagogia mais especificamente, ou de forma mais profunda, né? No entanto, é um livro muito importante para a gente compreender os impactos do modo de produção na educação. Ok? Então, o que predomina aqui são análises, né, dos modos de produção. É o que vai predominar. Posteriormente, a gente vê os seus reflexos na educação. Ok? No capítulo 1, nós temos produção e trabalho alienado, né? Quando se fala em produção, nós temos aqui a referência feita a dois mundos: o mundo da objetividade e o mundo da subjetividade. Estudar a produção é estudar a articulação do mundo da objetividade com o mundo da subjetividade. O mundo da objetividade, que diz respeito mais diretamente, né, ao universo material, né, muitos acabam tratando Marx, né, porque o Marx é o principal referente aqui da obra, como um determinista, né? É como se o mundo da objetividade, né, fosse o determinante da sociedade unicamente, mas não. O que a gente deve fazer aqui é ver a articulação do mundo da objetividade, né, o mundo da materialidade, né, com o mundo da subjetividade, né, do próprio ser. Então, Marx não foi um determinista, né? Ele via a articulação entre esses dois mundos, ok? A gente não pode analisar um modo de produção, né, trabalhando separadamente esses dois mundos, o mundo da subjetividade e o mundo da objetividade. E aqui é importante destacar também um processo dialético, né? As determinantes são determinadas. O que quer dizer isso? Aquilo que determina algo também é determinado por esse algo. O homem, quando modifica a natureza, né, ele cria o mundo da cultura. Então, o mundo da cultura é o mundo da natureza modificado pelo homem, né? Não é um mundo natural, é o mundo da cultura. Só que esse mundo criado pelo homem também vai modificar esse homem. Então, aquilo que o homem cria também é responsável pela sua própria modificação. Então, a gente tem como se fosse um sujeito e objeto ao mesmo tempo, né? O homem é o sujeito da ação, né? Ele pratica uma ação, ele modifica a natureza, né? E essa ação do homem acaba recaindo sobre ele mesmo, uma vez que a sua própria criação passa também a ser responsável pela sua modificação. Então, o mundo da cultura criado pelo homem, né, também modifica esse homem. Então, aquilo que determina passa a ser também determinado, esse processo dialético. E para Marx, estudar a anatomia da sociedade, né, a anatomia da sociedade civil, deve-se estudar a própria economia política, né? Se a gente entende aqui, né, trazendo aqui para o que a gente está discutindo, né? Se a gente entende o universo educacional como inserido na sociedade, obviamente está, né?
É importante a gente, primeiramente, estudar a sociedade civil, né, sociedade, para depois estudar a própria educação, uma vez que ela vai também refletir, né, as características dessa sociedade. Mas para estudar a sociedade civil, Marx diz que deve-se primeiramente estudar a economia política, né? A economia política. Então, parte da economia política para se compreender a sociedade civil, né? E compreendendo a sociedade civil, ficará mais fácil de se compreender, né, o universo educacional que está inserido nesta sociedade civil. E é interessante a gente destacar, quando a gente fala de economia política, né, obviamente a gente não está fazendo referência a partidarismo político, né? A gente encontra aqui o próprio termo grego, né, economia política, né? Política se referindo a polis, né? A polis, a cidade, a economia da cidade, né? Como se estrutura a economia da polis, né? A economia da sociedade. Então, Marx usa aqui a expressão, né, que era muito comum dos filósofos iluministas, né, dos textos iluministas, como, por exemplo, Hegel, a sociedade civil no sentido de sociedade burguesa, a sociedade de classe. Então, estudar a sociedade civil e compreendendo aqui a sociedade civil como uma sociedade burguesa, né, para se estudar a sociedade civil, deve-se estudar a economia política, né? A estrutura da economia dessa cidade, tá ok? Então, a gente vai ter aqui, em toda essa abordagem, a perspectiva da totalidade, né? Estudar a educação não é estudar a educação em si, né, fechada em si mesma. Para se estudar a educação, deve-se estudar essa educação, mas como parte de um todo, né? Parte de um todo que reflete as características desse todo, né? É influenciada pelas características desse todo e para auxiliar, né, no estudo desse todo, nós teremos aqui o conhecimento científico. Por isso que Marx destacava bastante a importância do rigor científico, do conhecimento científico, porque esse conhecimento científico iria proporcionar ao indivíduo, né, chegar o mais próximo possível da realidade. Havia então essa busca do máximo de conhecimento possível por intermédio da ciência. E conhecimento esse, né, sobre o modo de produção do ser social e da vida. Sempre considerando, pessoal, um determinado momento da história. Então, há aqui a perspectiva da totalidade, né, isso é muito importante, totalidade. Os elementos não são analisados como se eles fossem independentes uns dos outros, então eles são analisados considerando as suas interrelações, né? E isso já traz um ponto de vista que vai se separar um pouco do cartesianismo, né? Dessa separação em caixas, né? Analisando elementos separadamente. Nessa perspectiva da totalidade, a gente tem o contrário, né? Analisar os elementos, mas considerando as suas interrelações, né? Eles são, há uma interação entre eles, né? Então, nós temos aí uma das características da totalidade. Outro ponto importante aqui destacado diz respeito à própria historicidade, né? Então, estudar algo é estudar algo como inserido em um determinado momento histórico, né? E esse algo, né, que está sendo estudado, ele não surgiu do nada, ele é o reflexo de um processo histórico, né, de construções, desconstruções, enfim, nada surge do nada, né? O que nós temos hoje é um reflexo de um percurso histórico até se chegar até aqui, né? Então nós temos aí as características da própria historicidade. A gente já percebe, né, pessoal, que os autores fazem questão de trazer aqui Marx como principal referencial, né? Trazendo alguns conceitos, né, básicos de Marx: historicidade, a dialética, a totalidade, né?
no que diz respeito ao mundo do trabalho, né? Uma grande contribuição dele foi a constatação de que o trabalho, nesse modo de produção capitalista, ele assume a forma de trabalho alienado, né? Até porque o trabalho é como se ele não pertencesse ao próprio indivíduo, né? O indivíduo, para garantir a sua sobrevivência, ele acaba vendendo a sua força de trabalho, né? Então, a força de trabalho do indivíduo não pertence a ele, pertence a outro, né? Foi alienado, né? É alheio a ele, né? Então, nós temos nesse modo de produção capitalista o trabalho alienado. Outro ponto importante destacado aqui pelos autores é o próprio estranhamento, né? Que faz referência também a essa alienação, né? O estranhamento ele vem enfatizar essa dimensão da negatividade que vem caracterizando o trabalho assalariado no capitalismo, né? Então, quando o trabalhador ele produz algo, né? Uma determinada mercadoria, quando esse produto sai das mãos desse trabalhador, esse produto, né, se independentiza desse trabalhador. É como se ele se tornasse independente do trabalhador. Não pertence a ele, é algo alheio a ele, né? Não pertence a ele, é algo estranho a ele. Então, o que a gente tem aqui é esse fenômeno do estranhamento, né? Aquilo que é produzido pelo indivíduo se torna estranho a ele mesmo. Apesar de ter sido produzido por ele, apesar de nós termos nesse produto, né, a própria subjetividade do trabalhador, né, temos o trabalho objetivo dele também presente nesse produto, mas esse produto se torna independente dele, né, é algo estranho a ele, né. Então nós temos também o destaque feito a esse estranhamento, e os autores posteriormente vão retomar esse conceito do estranhamento aqui. Por outro lado, a exteriorização vai estar presente em toda atividade humana que cria e produz. Então, essa exteriorização, né? Aquilo que o indivíduo produz se torna alheio a ele, se torna estranho a ele, é algo exterior a ele, fora dele, né? E esse fenômeno do estranhamento, né, ele acaba se refletindo também em outras relações sociais. Então, na atividade humana, a gente acaba identificando o fenômeno do estranhamento, isso, né, quando nós estamos inseridos, né, no modo de produção capitalista, né? Então, o modo de produção capitalista, ele permite, né, o estranhamento, ele não só permite como intensifica, né, o estranhamento, e esse estranhamento que se dá no trabalho, né, acaba também se refletindo em outros ambientes, né, em outros ambientes. O trabalho é alienado para Marx na medida em que expressa a dimensão de uma negatividade, que é o estranhamento, sempre presente no modo de produção capitalista, no qual o produto do trabalho, que resulta de sua exteriorização, não pertence ao seu criador, o ser social que trabalha. Eu espero que vocês estejam entendendo esse fenômeno do estranhamento, né? Ele produz algo, mas esse algo se torna estranho a ele mesmo, né? O trabalhador que não se reconhece no produto do seu trabalho e desse produto ele não se apropria, né? É porque o trabalhador ele não se apropria daquilo que ele produz. Aquilo que ele produz se torna independente, né? Sai de suas mãos, vai embora, né? Ele não sabe nem onde está circulando, né, aquilo que ele produz. Então nós temos aqui esse estranhamento, né? Algo alheio a ele, ok? E esse trabalhador ele passa a não se reconhecer no produto do seu trabalho, não se apropria desse produto, né? Portanto, ele é um trabalhador que não se reconhece no próprio processo de trabalho, né, que ele realiza. O ser social que trabalha não se reconhece enquanto uma individualidade nesse ato produtivo que é central de sua vida. É um ser estranho a ele, um meio da sua existência individual. E, como ele não se reconhece como indivíduo, o trabalhador
não se reconhece como parte constitutiva do gênero humano. É o estranhamento do homem pelo próprio homem, né? Então, se esse produto criado por ele, né, se independentiza, se torna estranho a ele, né, isso não é algo natural, é algo pensado, né, no modo de produção capitalista. Então, esse pensado é pensado por alguém, pelo próprio homem, né? Então, é como se o próprio homem explorasse o próprio homem, né? Então, se a gente tem homens que são explorados, nós temos homens que exploram. Por isso que aqui nós temos essa referência ao fato de o homem, né, ele se vê diante de um estranhamento criado por ele mesmo, né, pelo próprio homem, ok? Pelo próprio homem. E essa criação, como eu falei para vocês, não é algo natural, é algo pensado, né? É algo pensado, é consciente, né? E é justamente isso que acaba nos diferenciando dos demais animais, né? O animal, ele está ligado imediatamente à sua atividade vital. O animal não se distingue da sua atividade vital. O que ele faz, né, está de acordo com a sua atividade vital. Ele é a atividade vital. Já o homem, ele faz da sua atividade vital um objeto da sua vontade e da sua consciência. Então, ele tem consciência dessa atividade, diferentemente dos animais, né? Os animais não têm consciência dessa atividade, eles simplesmente agem, né? Eles agem. É como se um pássaro, né? As pessoas costumam dizer que queriam ser pássaros, né, para voar livremente, né? Voar para onde quisesse, né? Mas, na verdade, o pássaro não é livre, ele não tem essa liberdade, ele não tem essa escolha, ele não pode escolher não voar, ele simplesmente voa, né? Obviamente, aqueles que voam. Ele não pode escolher, né? Ele simplesmente voa. Ele não pode escolher um dia, amanhã, por exemplo, eu não vou voar, vou apenas andar. Eu vou apenas andar, né? Não há essa escolha. Então, se não há escolhas, né, se não há um agir consciente, não há liberdade. Não há liberdade. Então, os animais não são livres. Eles agem já determinados pela própria natureza. O homem não. O homem tem essa liberdade que é o resultado da sua própria consciência, né? Então, a atividade vital do homem é uma atividade consciente. Essa atividade livre do homem, ela acaba sendo atingida por meio desse estranhamento, né? Então, nesse modo de produção capitalista, a gente tem impactos profundos, né, nessa liberdade do homem na produção de sua existência. O trabalho estranhado, ele vai inverter a relação. Ele vai inverter essa relação. Por quê? Porque é um ser consciente, né? O homem é um ser consciente, ele faz dessa atividade vital, da sua essência, apenas um meio para a sua existência. Então, o trabalho que antes, quando não existia o modo de produção capitalista, né, fazia parte da atividade vital do homem, né, atividade vital do homem, torna-se um meio para a existência do homem. Um meio para a existência do homem. Então, pessoal, vejam bem aqui, né, a diferença, né? Nós temos o trabalho, né, como a própria atividade vital do homem, ou seja, se o homem vive, ele trabalha, né? Então, trabalho e atividade vital acabam se confundindo, né? O trabalho é a atividade vital do homem. Agora, no modo de produção capitalista, né, o trabalho não é mais a atividade vital do homem, né? O trabalho não se confunde com a própria atividade vital. O trabalho, ele passa a ser um meio para se chegar à existência do homem, né? A existência do homem. Então, o trabalho não é mais atividade vital, é algo para se chegar
a existência, ok? Então, algo que era visto como da própria essência do homem, portanto, inseparável do homem, né, passa a ser visto como algo separado, como algo estranho a ele, mas que é necessário para a existência desse homem. Então, de algo essencial, né, que não dá para separar, né, faz parte da própria criação, da essência do homem, o trabalho, no modo de produção capitalista, né, ele passa a ser algo estranho ao homem, né? É apenas um meio para ele garantir a sua existência. E isso, pessoal, a gente tem aqui as referências feitas a Marx, né? Marx do século XIX, né? Que estudou a sociedade civil de sua época, né? Do século XIX, né? E no século XX. A gente tem aqui que o século XX não só manteve, né, esse estranhamento, essa alienação, como também complexificou isso, né? Então ele complexificou as alienações típicas do século XIX, né? Ainda nesse século XX, né, nós tivemos aqui um duplo processo de alienação. Por um lado, emergiram novas particularidades e singularidades na forma de ser da alienação. Por outro, o modo de produção capitalista, na contemporaneidade, manteve essencialmente os seus traços fundamentais alienantes, quer em sua variante taylorista e fordista, quer no modelo japonês, né, com o toyotismo. E é justamente sobre esses modelos, né, que os autores vão se debruçar, né, nos próximos capítulos.